conseguir mudar a forma que você educa o seu filho hoje, você vai precisar ter paciência, como eu disse antes. E a paciência, ela é um músculo que você exercita. Eu fiz um vídeo inteiro falando sobre como ter mais paciência com os filhos. A paciência, ela é um músculo. Quanto mais você exercita, mais ela cresce. Quanto menos você exercita, mais ela atrofia. Então, quando a gente diz, eu tenho pouca paciência, não é porque você tem ponto e você não consegue ter mais. É porque você está praticando pouco a sua paciência. Você consegue passar a ter mais paciência. A única diferença entre você e alguém que tem muita paciência com os filhos é que essa pessoa praticou mais. E você tem a mesma capacidade que ela de praticar também. Então, quando você respira fundo, quando você não leva para o lado pessoal, quando você entende a fase do desenvolvimento que o seu filho tá, quando você tem ferramentas para lidar com as coisas, com a malcriação, com a desobediência do seu filho, é muito mais fácil de ter paciência com a criança. Ela é um músculo que você vai exercitar. E na medida em que você for exercitando, vai ficando cada vez mais fácil. Vai chegar no momento que você vai ter tanta paciência que você não vai nem precisar pensar nisso, que você não vai nem reparar que isso está acontecendo. Então é difícil só no começo. Depois que você pratica o suficiente, as coisas simplesmente fluem. Para transformar a educação da sua criança, exige sim paciência. E a paciência não exige muito de você. É respirar fundo, é praticar o autocontrole e entender que a criança está em desenvolvimento e não levar as coisas para o lado pessoal. Os pais, de modo geral, acham que quando os filhos desobedecem, eles estão fazendo de propósito ou eles estão sendo desrespeitosos. E não é bem assim que funciona. A criança não pensa, nossa, de que jeito eu vou desrespeitar a minha mãe? Ela não tem nem cognitivo para isso ainda. O cérebro dela não tem nem capacidade para pensar isso ainda. A criança simplesmente faz as coisas que ela faz ou porque a própria natureza, o próprio desenvolvimento dela pedindo aquilo, ou simplesmente porque ela ainda não aprendeu que não pode. Mas eu já disse que não pode 50 vezes. Ok, existe um abismo de distância entre o que você disse e o que o seu filho já sabe de verdade, o que ele aprendeu. A gente aprende por repetição. Se eu disser pra você agora o meu número de telefone, eu vou ter que repetir muitas vezes até você decorar o meu número de telefone. Não é porque eu te disse uma vez o meu número de telefone que você já sabe. Então nós aprendemos por repetição, a criança também. Então esse negócio de falar 50 vezes com os filhos, às vezes é preciso, porque tem coisas que eles só aprendem por repetição. O melhor jeito de ensinar a criança, não precisa ficar repetindo tanto, é você ensinar noção de consequência. Quando ela aprende na prática as consequências daquilo que ela faz, clica muito mais rápido na cabecinha dela. E aí a gente fala menos vezes, a gente repete menos vezes as mesmas coisas. Eu ensino exatamente como educar a criança por noção de consequência no vídeo em que eu falo do castigo. É essas ferramentas que você precisa, é isso que você precisa aplicar com o seu filho. Então, exerça a paciência dessa forma. Tendo as ferramentas e sabendo que não adianta levar para o lado pessoal, porque o seu filho não está fazendo de propósito, ele está fazendo porque ele verdadeiramente não sabe, você consegue ter muito mais calma e tranquilidade para de fato mudar a educação da sua criança. E aí, quando você começa a aplicar essas ferramentas, elas vão levar um tempo para você ver o resultado. É o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, em uma semana você já vê melhora. E conforme você vai fazendo, as coisas vão entrando verdadeiramente no eixo. Então, espere esse período, sabe? Dê tempo ao tempo e vá praticando, porque você vai chegar nos resultados. A única forma de não chegar nos resultados é não fazendo. Então, se você fizer, você vai invariavelmente chegar lá, a não ser que você esteja fazendo errado. Então, por isso que é importante prestar atenção na ferramenta e aplicar a ferramenta corretamente. Um outro detalhe de tudo isso é que o seu filho também não vai mudar do dia para noite. Se o seu filho tem 5 anos e até agora você batia nele, até agora você castigava, até agora você gritava com ele, não é do dia para noite que ele vai entender que você mudou, porque a mudança precisa acontecer em você e precisa acontecer na criança. Então, quando você decide que você vai mudar, você precisa estar ciente que o seu filho também vai precisar de um período de adaptação. Você vai falar com ele a primeira vez e ele vai achar estranho, essa não é mãe, não é assim que a minha mãe falou comigo. Então a criança vai levar um tempo para ela se adaptar também. E tudo bem, dê esse tempo para o seu filho. Se ele tem 5 anos e durante a vida inteira dele você agiu dessa forma, não é do dia para noite que ele vai entender que você está agindo diferente. Para pensar que tudo o que ele conhece era o método antigo, tudo o que ele conhece era grito, tapa e castigo. E de repente você mudou. Opa! Como assim? Então a criança também tem o tempo dela de adaptação. Se você usar essas dicas, se você pegar todas essas informações que eu estou te passando aqui, somadas com as informações que eu te passo em outros vídeos, com os outros conteúdos, você vai chegar no ponto da educação do seu filho em que ele vai ser obediente, em que ele vai colaborar com você, em que você vai ter paz e menos estresse dentro de casa, sem precisar bater, sem precisar gritar, sem precisar castigar. É isso que eu estou te propondo aqui. Uma criança educada, uma criança obediente, da qual você não precise bater.
Parece um sonho, mas é realidade. E essa realidade só está dependendo da sua decisão. Decida que você vai mudar e faça de verdade. Decida que você vai fazer isso acontecer e vai lá e faça acontecer. Não é impossível, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro. Só parece difícil no começo porque você não conhece. A gente tem medo do desconhecido. É preciso conhecer, é preciso me colocar a cara a tapa, eu preciso falar, não, peraí, eu preciso pelo menos entender como é que isso aqui funciona. Quando você passa a conhecer a ferramenta, aí você perde o seu medo, aí você perde a sua dúvida, aplica a ferramenta, vê que funciona e a sua vida começa a melhorar. É mais tranquilidade, é menos crianças chorando, é filhos mais educados, adolescentes responsáveis. Eu tenho um vídeo sobre isso, como criar filhos responsáveis. Eu tenho um vídeo, inclusive, sobre como manter os filhos longe das drogas, para quem aí é mãe, pai de adolescente. Procura por esses conteúdos, porque só tem coisas boas para te acrescentar. É um conteúdo totalmente gratuito. E mesmo que você não goste, isso não vai te trazer nenhuma consequência. Assistiu o vídeo? Tá, não gostei, não concordo com o que você fala. Legal, vida que segue pra você. Mas pelo menos você viu a informação, pelo menos você teve contato com algo diferente, mesmo que você não goste, porque não é também assim, assistiu, agora vai ter que fazer. Pode ser que você não concorde, pode ser que você não entenda e tá tudo certo. Pelo menos você viu, pelo menos você teve contato com algo diferente, pelo menos você teve a oportunidade de decidir, vou continuar fazendo assim ou quero fazer diferente. E é essa a minha proposta, de trazer luz no fim do túnel, de trazer ferramenta, de trazer escolhas, possibilidades. Se a partir de agora você quiser bater no seu filho, que você faça isso por escolha e não porque você não sabe fazer diferente. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma sugestão de tema ou alguma pergunta, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.